Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Através desse aplicativo você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. Hoje a gente não vai falar de ficção científica, mas de ciência de verdade. Apesar de que uma ou duas notícias que eu separei para hoje, na verdade, vão ser mais de ficção científica mesmo. Eu tô aqui com a Luciana. Oi. Também tô aqui com a Sibila. Feliz Ano Novo! É. E tô aqui com a Karen também. E no episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente não vai ter... Nesse episódio não tem um tema per si. É uma coleção de notícias científicas que eu acumulei ao longo dos últimos meses do ano passado. E aqui vão elas, começando com a Sibila. O que você tem para nós aí, Sibila? A primeira notícia diz assim: você pode comprar livros de ficção científica que são escritos por inteligências artificiais. O livro inteiro é feito por uma IA, desde a capa até o enredo. Eu olho com uma certa desconfiança, sabe? Porque por mais que as inteligências artificiais estejam bem programadas, algumas coisas que eu andei lendo escrito por IA é meio zoado, assim. Eu acho que é um bom exercício se você quiser se divertir. Talvez o da IA tenha um pouquinho melhor de qualidade, assim, dependendo da história. Mas tem muita coisa escrita? Porque tem uns livros que tem muita coisa escrita, assim, e não tem é muito... montão, né? De amontoado de coisa escrita. Um amontoado de coisa escrita. Eu não cheguei a ver esse livro ainda, mas eu já tinha lido o texto, eu tinha lido uma crítica literária feita por uma AI. E assim, é a coisa mais legal do mundo, porque, sabe, antigamente, vocês lembram que antigamente tinha uns sites que você entrava pra você fazer relatório, e você colocava a palavra-chave, e o site fazia um texto gigante pra você que não queria dizer absolutamente nada? Nós temos que... Sim. Exatamente, nós temos que sinergizar para avançar na conjuntura atual, e falava não tinha nada. Quando eu vi essa resenha de filme, eu não lembro de que filme que foi, cara. Eu achei que foi daquele jeito, aquela enrolação. A resenha não falava nada. Só que música, eu já escutei música feita por inteligência artificial e você não fala que foi feita por um computador, sabe? Mas acho que é outra coisa, né? Você acha que música é mais complicada do que... Não, texto? não é mais complicado. Dá para ser mais matemático com música do que... Né? Mas acaba nesse que, sentido... dependendo do quanto você ouve música... Dá para notar, porque, por exemplo, você não consegue fazer uma inteligência artificial fazer samba. Porque... e tem alguns outros tipos de música que você não consegue fazer também. E você pega, por exemplo, uma reprodução de inteligência artificial que eu estava estudando essa peça agora, que a gente cantou no oratório cantou no Natal. Foi o Oratório de Natal de Bach. Você pega uma orquestra feita por inteligência artificial para tocar isso e uma orquestra de verdade, a orquestra de verdade, se for uma boa orquestra, óbvio, né? Fica muito mais bonito, porque os erros que o ser humano coloca no negócio dão mais vida para a música. Era o que eu ia falar. A interpretação, né? As pequenas Se diferenças você pegar de o tempo piano, por exemplo... No piano, você consegue impor tristeza, alegria, melancolia, com simples mudanças, né, na forma como você toca. A IA vai conseguir fazer isso? Ela vai ser como um metrônomo, né? Isso, eu lembrei disso também. Tem um vídeo do Bill Bailey fazendo isso. Ele meio que interpreta com a mesma música em escala maior, escala menor. Lógico, ele está fazendo piada com isso, entendeu? Mas, assim, dá para perceber exatamente o que vocês estão falando. Que é, tipo, a interpretação faz toda a diferença, né? Na hora de tocar uma música. Exato. E agora o James Dean vai aparecer num filme novamente ano que vem. Ai, Jesus. Teve uma... Porque a gente não tem ator essa foi exatamente tem que poucos, começou. né? Vivo, assim. Mas o State, né, do James Dean autorizou uma empresa de efeitos especiais a fazer ele em AI, né? Esperamos que fique melhor do que a porcaria do Tarquin feito de borracha em Rogue One, né? Mas
assim, esse negócio tinha sido previsto, cara. Eu lembro no gibi do Homem-Aranha 2099, que é... Nossa, o gibi é de quando? Acho que foi em 92 que saiu aqui no Brasil. Em que, no gibi, eles já previam isso. Porque no futuro, no ano 2099, o cinema, você não tinha mais atores. Todos os atores eram gente que teve a cara escaneada e os trejeitos escaneados e fazia um filme 100% no computador. Agora, existe uma reação contra isso também. O Robin Williams, por exemplo, como é que chama quando a pessoa morre? No testamento, né? Ele especificamente proibiu o uso da imagem dele através de computador, em qualquer coisa. Você não pode usar a imagem do Robin Williams se não for uma foto ou uma filmagem dele quando ele estava vivo. Isso é bastante assustador se você pensar nesse tipo de tecnologia, porque já rolou, foi ano passado, eu acho, que substituíram o rosto de atrizes pornôs pelo rosto da Scarlett Johansson, da Daisy Ridley. Quer dizer, então, assim, por mais inovadora que seja a tecnologia, sempre vai ter um Zé Ruela para usar isso da maneira errada. Uma coisa, Maiá escrever um livro cheio de gerador de lero-lero, um livro de ficção científica como esse, da notícia. Isso é uma coisa. A outra é você pegar uma tecnologia como essa, de substituir o rosto, né? Você pegar a cara da Scarlett Johansson e colocar numa atriz pornô. Cara, é tão... E fazer aqueles deepfakes, né? Sim. Eu vi um deepfake. E com a Scarlett Johansson, ela tem lá um monte de advogado e tal. Isso vai dar talvez um estalinho na vida dela, né? Mas você faz isso com uma pessoa que não tem o poder que uma atriz de Hollywood tem. E como uma mulher comum. Né? Você pode destruir a vida de uma pessoa. Um ex-namorado irritado vai lá, simplesmente copia a cara dela, bota num filme pornô e joga no grupo da empresa dela. E aí, como é que faz? Então, assim, pode parecer inócuo, né, você ter esse tipo de inteligência artificial, mas olha a quantidade de merda que alguém pode fazer. E se alguém resolver copiar o Hitler? Não está preparado para isso. E pegar a cara do Hitler, colocar num discurso moderno, e aí? Né? Tem de esquerda, né? Porque aparentemente o nazismo era de esquerda. Tem um filme que eu assisti velho. Perdão. Oi, pode falar, Sibila. Não vamos esquecer do bot que o Microsoft colocou no ar no Twitter, que ela foi programada que aprendeu a ser racista, né? Ela tinha que aprender e interagir com os usuários. O problema é que ela era tipo um papagaio. Começaram a colocar coisas para ela e ela foi repetindo. Ela virou um robô racista. Um robô racista, nazista, fascista. Então, você também pode usar a tecnologia para fomentar preconceito, como fizeram com ela. Tanto que fecharam a conta. Se você entrar lá, a conta está fechada. Bom, tem um filme que a gente viu... não deu certo porque o ser humano é o pior tipo de gente. Por isso que eu gosto de gato e cachorro. Tem um filme que a gente assistiu faz tempo, eu não sei nem se você assistiu, que chama Incógnito. Um filme muito bom, mas a gente, assim, ninguém nunca ouviu falar dele. Eu nem lembro o nome do ator. É Guy Pearce. Não é o Guy Pearce. Não, o Guy Pearce? Não. É o Ray Liotta. Também não. Uai, então eu não sei. Nossa Senhora. É um filme que, assim, o ator... Eu tô procurando ele aqui, tá? Não, peraí. Eu vou ter que procurar aqui. Guy eu tô Pearce. Não tem nada a ver com Guy Pearce, confundindo não. Incógnito com Memento. Jason é mais velho. Do Últimos Moicanos. Patrick. Isso. Jason Patrick, isso mesmo. Caralho. É isso aí. Muito bem. Em que ele pinta um quadro, né? Ele falsifica um quadro como se fosse do... Nem lembro mais de quem que era. Foi do Rembrandt? Rembrandt. É o que está na sinopse. Isso mesmo. Como se fosse um Rembrandt. E ninguém acredita nele depois, né? Tipo assim, então, imagina, criar uma obra. Achei um livro perdido, sei lá, de Mary Shelley. E, enfim... Tem tudo isso também, né? Gente, o Guy Pearce não tem nada a ver com o Ray Liotta. Nada a ver. Não tem, nem com absolutamente nada a ver. Eu confundi os filmes, tem não os uma atores. Cena. Eu não sei o que ele pensou, mas... Filme... Eu pensei em Memento. Hã? Tem uma cena do filme Eu, Robô, em que o personagem do Will Smith fala pro robozinho que foi preso, né? Você é incapaz de compor uma sinfonia, você é incapaz de criar um quadro ou de fazer uma obra de arte. Aí o robô devolve para ele, você é?
É. Muito bom. Bom, quem tiver interessado em Interessante, dar uma né? olhada nesse livro, o endereço é booksby.ai, né? booksby.ai. Ou então clica na show notes lá, que tem a notícia do Boing Boing. Leia de humanas, gente. A gente precisa tanto de leitores. Na moral. Bom, qual que é a sua próxima Lê os livros notícia? da Sibila. É, isso aí. Eu tenho vários e-books lá na Amazon. Tem muitos Pois é. autores bons hoje. Aproveita. Eu não, tô brava Não com pega esse você ainda pelo fim do último filme, pelo fim do último livro. Que eu fiquei querendo mais. Eu fiquei querendo mais. Qual, meu Deus, qual? O Deixa as Estrelas Falarem. Ah, Lembra foi que no Deixa as final eu Estrelas, briguei com ela? Eu quero saber mais. Bom, continuação tem, né? A ideia é essa. Que O raiva. segundo já está disponível. Tá? Bom, Sibila, qual que é a sua, Peraí, cadê? próxima notícia? Agora é ciência de verdade, não ciência artificial. Que piada porra. Cadê? Cientistas criaram um novo mapa topográfico da Antártica. E é lindo. Antártica. Vocês já entraram? Cara, é muito bonito. A Antártica, se Eu ela... que sou a se- louca dos mapas, eu adorei, né? Bem gostei. Nossa, vou mandar isso pra minha mãe agora. Tá lindíssima mesmo. Como é muito difícil, né? Você vê o continente antártico mesmo, com toda aquela camada de gelo. Esse agora ficou bem mais preciso. Tá bem bonito mesmo, com todas as elevações. Tá aí na show notes, né, Marcelo? Vai deixar na Sim. show notes aí para abrir o mapinha? Aham. Mas é pouca terra, né? É, tem muito For gelo. ver. E não vamos esquecer que assim, a Antártica está coberta por gelo, é uma coisa assim, que é recente. Na maior parte do tempo ela ficou descoberta. Ela teve florestas, dinossaurinhos muito fofinhos andando por ali. Então, essa cobertura de gelo é muito nova. Nova, sim, né? Estamos falando em termos geológicos. Uhum. A Nova em Antártica termos não geológicos. ficou muito tempo no polo, né? Assim, camadas de gelo na Terra também é uma coisa que não é muito comum. É novidade. É novidade. Na maior parte do tempo Não é a uma Terra questão de ser esteve novidade, é uma quente, questão né? de que teve alguns eventos em que isso aconteceu, mas teve muito mais eventos em que estava bem quente. Na maior o parte do desértico. tempo, a Terra sempre foi muito quente. Foi uma estufa, né? Muito quente, com o quê? 5, 6 graus acima? Mais ou menos, não era? No A gente Cretáceo, chega pelo lá. menos, era isso. A gente chega lá, Agora, pode deixar. Estamos indo. Eu- Do jeito que vai. Eu acho a Antártida, ou Antártica, muito Antártica. mais... Na minha cabeça, a Antártica faz muito mais sentido que o Ártico. Porque é um continente com montanhas e vales e está coberto de gelo, porque lá é gelado, mas é um continente. Não faz sentido na minha cabeça o que está acontecendo no Ártico agora, que como está derretendo, está abrindo vias de navegação. Cara, como assim? Não tem continente, é só gelo aquele negócio? Né? Exato. Assim, se bem que algumas ilhas na Sibéria elas apareceram, né? Surpresa. Cheguei. Por causa do gelo que derreteu, apareceu. Bom, enfim, esse mapa é super fascinante. Vamos para É outras duas bonitinho coisas. esse mapa. Vamos para outras duas Tá bem notícias lindo mesmo. também igualmente fascinantes. As minhas duas notícias são espaciais do espaço. A primeira notícia é o seguinte: a Voyager 2, depois de um ano, porque assim, além de demorar pra caramba pro sinal chegar de volta para cá, leva um tempo para analisar, né? Então, a equipe que é responsável na NASA pela Voyager 2 terminou de decifrar as últimas mensagens, os últimos dados dos sensores da Voyager 2 sobre a heliopausa. Heliopausa é o seguinte: o nosso sistema solar ele está fechado numa bolha da heliosfera, que são aqui o espaço não está vazio, né? O espaço é cheio de plasma, é cheio de partículas, é cheio de gases, de energia, poeira. Só que existe uma fronteira hipotética entre onde a influência da energia solar para e começa, você encontra o espaço interestelar, o espaço onde o Sol não tem influência. Acreditava-se que a heliosfera fosse uma coisa que ia ficando cada vez mais rarefeita, até você não detectar mais. Só que a Voyager 1 ano passado e a Voyager 2 agora há pouco, na verdade foi em novembro de 2018, que só em novembro de 2019 que eles terminaram de compilar os dados. Descobriu que a heliosfera é uma fronteira mesmo. É como se fosse uma bolha mesmo. Acabou. Puf. De repente, aí entra no espaço interestelar. As Voyagers não estão no espaço interestelar ainda, porque a heliopausa é gigante,
mas já descobrimos umas coisas muito legais. Primeiro, é uma pausa de repente. Segundo, tem buracos. Porque a Voyager 2... ela Camada de ozônio, assim? Desse jeito. A Voyager 2 está seguindo pelo plano dos planetas, né? E foi para frente, assim. Porque o Sistema Solar, ele também está em movimento na Via Láctea. Então você tem o lado da heliosfera que bate, que avança em direção ao meio interestelar, ele é mais perto. E a parte de trás, que a gente está arrastando, faz como se fosse uma cauda, né? Então, e a Voyager 1 ela foi para cima, né? Entre aspas, para cima do Sistema Solar. As duas encontraram mais ou menos ao mesmo tempo a heliopausa, e elas estão vendo que tem furos na heliopausa, tem espaços, tem buracos na heliopausa em que passa a energia solar, né? A heliosfera vaza para o universo em geral. Então, assim, esses dois satélites fantásticos que foram lançados há 40 anos atrás ainda estão fazendo ciência, ainda estão mudando a astrofísica como a gente conhece, cara. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, que os sensores... Cadê? Para detectar o vento solar... Aqui, ó. Então, a Voyager 2 tem cinco instrumentos. Um sensor de campo magnético, 2 instrumentos para detectar partículas energéticas em duas diferentes frequências e 2 instrumentos para estudar plasma. Então, elas estão vendo essa mudança na heliosfera e no fato de que o vento solar vaza para o espaço intergaláctico. Muito louco. A outra notícia também é espacial. Cadê ela? É sobre Netuno. Acho que a gente chegou a discutir aqui quando a gente gravou sobre Vênus, Sibila, que Netuno também é super torto, tem um ângulo de 93 graus de rotação em relação ao resto dos planetas, né? Eu acho que sim. Acho que a gente comentou alguma coisa, não tenho certeza. Meu planeta, aliás. Eu lembro de algo assim também. Meu planeta preferido. Netuno é um dos planetas menos explorados do Sistema Solar. Nós temos fotos de Netuno da Voyager, né? Não tivemos mais depois. Só que o Hubble, de tempos em tempos, dá uma olhada em Netuno. E é quando a gente costuma descobrir mais satélites, por exemplo. Dá uma olhada é ótimo. Parece que ele olha de cantinho de olho. Assim. Eu não tô fazendo nada. Fazendo nada, peraí. Pega uma lupa, deixa eu botar aqui, né? Então, assim, Netuno tem um conjunto de luas internas que rodam mais ou menos ao mesmo tempo. Aí tem Tritão, né? Que gira ao contrário, que acredita-se que foi, na verdade, um objeto capturado. Aí depois tem mais uma pá de luas externas. E elas têm sistemas diferentes, elas têm padrões diferentes. As luas internas, por exemplo, essas duas que eles descobriram que estão travadas numa dança de... O que é avoidance? Como é que seria avoidance em português, Luciano? Dance of avoidance. Dança de evitar? Elas estão se evitando. Porque elas giram... Se repelindo? Estão se repelindo? Não, elas não estão se repelindo. Não, é a Naiada, a lua Naiada e a lua Thalassa. Elas têm uma órbita de 7 horas e 7 horas e meia. Então, tudo indica que elas deveriam ter colidido já. Só que deixa eu ver qual delas que é. A Naiada, ela oscila, ela vai para cima e para baixo na órbita. Então, ela está sempre esquivando da Thalassa. Ela passa por baixo, aí dá uma volta, aí passa por cima, aí dá uma... Então, se você estivesse em Thalassa, você veria a Naiada chegando. Tipo assim, vai bater. Você teria tipo 2 pôr de Naiada num dia e 2 nascer dela do outro lado, assim. E é um puta do mistério. Como é que elas conseguiram essa ressonância, né? Então, acredito que elas são duas... como é que fala? Duas luas muito pequenas. Elas, na verdade, parecem 2 M&M's. Não parecem luas mesmo. Elas têm... 2 M&M's. Elas têm poucas centenas de metros de com amendoim ou sem? Fica assim... qual que é a que sobe e desce? É a Naiada. A Naiada chega pra outra e fala assim, toca aqui, mano. Pode deixar que eu toco sozinho. Nossa, que horror. Como é que é? Ai, Jesus. Então, assim, não sabe como é que elas chegaram nessa ressonância. Pode ser que haviam mais luas fazendo a mesma coisa e elas eventualmente se chocaram e sobrou a Naiada e a Thalassa. É uma hipótese que é reforçada pelo fato de que as luas internas elas são pastoras de anéis.
a Netuno tem anéis bem suaves. A gente consegue ver com o olho nu, a gente consegue ver só com instrumentos especializados, mas é cheio de anéis em Netuno, provavelmente por causa desse monte de condição. Quer dizer, Netuno tem 27 luas, poderia ter tido... Não, 14 luas. Netuno tem 14 luas. Provavelmente teve muito mais lua, elas foram se arrebentando e sobrou essas duas que ficaram com essa dança. Que é fascinante. O interessante é que a gente pensa lua, né? A gente pensa nas esferas no céu. Não, elas são 2 asteroides, praticamente. A Sibila, você falou que Netuno é um dos seus é o seu planeta favorito. Eu lembrei de uma das palestras do BAFEST. Você conhece o BAFEST? É o Festival de Bad Ad Hoc Hypotheses. É muito engraçado. É muito engraçado. Tem um que é... Eu mandei o link aí para vocês, que é uma sobre o que faz um planeta. E o cara está discutindo fazendo uma correlação entre o status de Plutão como planeta e a felicidade humana. E aí, é fenomenal. Mas aí ele discute o negócio todo e aí a banca faz umas perguntas para ele e uma das moças falou assim, não é bem uma pergunta, é uma sugestão. A gente podia pegar um desses planetas que ninguém se importa, tipo Netuno, e dar o nome de Plutão para ele e resolver o problema. Ó, que maldade. Como assim? Pô, Plutão para mim é planeta, ele só é pequeno, caramba. Não, na verdade... O nome do pinto muda se é grande ou pequeno? Não, né? Olha, ele não deixou de ser planeta. Ele foi reclassificado como um planeta anão. Exatamente. E se você olha... Se você pega livro de escola, no século XVIII, o Sistema Solar tinha 11 planetas. Porque a gente não tinha noção do tamanho de Ceres, do tamanho de Vespa, do tamanho de... Tem mais uma... Sedna. Então, assim, tinha mais planetas. A quantidade de planetas diminuiu várias vezes. Então, Plutão ainda é um planeta. É um planeta anão. É maior que um asteroide, por quê? Ele é esférico e ele tem... Quais são as 3 características? Ele tem um coraçãozinho. Orbitar em volta do Sol. Ele limpa a própria órbita. No caso, Plutão não fez isso, né? Foi a única coisa. Então, Plutão está junto de um outro grupo muito mais seleto de objetos celestes, que é Vespa, Makemake... Cada nome, né? Que são... assim, você olha, é uma esfera, não é um asteroide, né? É uma esfera, são planetas. Só que eles são pequenos demais e não limparam a sua órbita ainda. Então, e estão optando uma estrela, né? Eu não vejo o problema eu gosto de Plutão do mesmo jeito. Eu gosto de Plutão. De onde vem os Migos, né? Ai, Yugoth. Plutão é Yugoth. Então, e se Plutão deixa de ser planeta, todos aquelas coisinhas que a gente fazia para lembrar o nome, meu velho tio, entendeu? Muda o sentido da frase. Nunca consegui decorar isso. Tem que ter Plutão, não pode tirar. Eu decorei assim, meu velho tio, como é que é? Meu velho tio, o Júnior saborear umas 9 pizzas. Mandou o Júnior saborear umas 9 pizzas. Nossa Senhora, acho que é mais difícil do que decorar os planetas. Também acho. Tabela periódica, por exemplo, eu sempre achei mais fácil saber o nome dos elementos do que salvar essas frases mnemônicas. Nossa, eu tabela lembro até periódica hoje. Eu me recuso. Os 7 porquinhos. É uma tabela. O nosso professor de química, o professor Rubens, fez a gente decorar e eu me lembro até hoje. Gente, Bela Magrela casou com o senhor Barão. Na 8ª série. É para você consultar a tabela. Na 8ª série, o cara que sentava na minha frente. Poxa. Hã? É uma tabela. É uma tabela. Já é uma tabela, né? Tem que decorar a tabela, né? Lembro dela até hoje, entendeu? Eu decorei para prova, lembro até hoje. Inclusive, na do Gases Nobres, o professor ainda botou o nome dele. Hélio negou arrumar criptonita para o xerife Rubens. Pronto, fudeu, não esqueci mais o nome dele até hoje. Hoje li na cama Robson Crusoe em francês. Entendeu? Eu era bom de lembrar musiquinha. Eu lembrava de coisas eu não esqueço música nunca mais. Era... Por exemplo, essa aqui, eu tirei... Eu acertei a prova do vestibular, porque é o seguinte... eu fiz o primeiro... Como é que fala? Primeiro dia da VUNESP Conhecimentos Gerais. São 10 perguntas de múltipla escolha para cada... Era, né? Não sei se é assim mais.
Só que assim, você só não podia zerar. Você tinha que acertar pelo menos uma de cada uma das biologia, química, física, matemática. Porque a prova importante era a prova do dia seguinte, que era conhecimentos gerais, né? Que para mim era história. Eu só tive que me preocupar com isso. Eu precisei... Não, conhecimentos específicos. Eu pensei em chegar na matéria e falar assim, eu não sei nada de, sei lá, biologia, marco tudo A, pelo menos um acerto, né? Em média, eu deveria acertar 2. Só que aí, eu lembrei de 2 musiquinhas. Uma delas é aquela, como é que é? Quando o solvente vem passar pela membrana, sai de um meio sem soluto e vai para um que tem osmose, o que rola... Confusão eu não faço, pois na difusão, soluto segue o outro passo, vai para onde tem mais, sai de onde tá, não, sai de onde tem mais, vai para onde tá sem, transporte passivo, gasto de ATP não tem. Eu me lembro sempre da Uau. passagem do impulso nervoso. Secreta adrenalina com acetilcolina e mais um impulso passou. Eu tenho a frasezinha que eu gosto, que eu lembrava muito, era a de escala de dureza de minerais na geologia. Que é o Tia Galdina. Escala de mols? Tia Galdina falou... Não, pera, quem era? Eu tô misturando com o negócio dos ácidos e sais. Ok, deixa eu falar dos ácidos e sais, então, para ver se eu tiro isso da minha cabeça. O meu professor de química falava que era o Dom Pedidídrico falou a Mansueto, o pernicioso mosquito subiu no bico do pato. Certo, ok. Isso é para você saber, quando o ácido é hídrico, o sal é eto. Coisa de química. Eu me lembro até hoje do Prometa Ana telefonar, que eram as fases da meiose. Prometa, prófase, metáfase, ana, anáfase, telófase. Olha, tá vendo? Lembro até hoje. Não serve pra porra nenhuma, mas eu lembro. Hein? Enfim. Enfim. A gente estava falando do que mesmo? De Netuno, né? Não lembro, mas... Não, agora, bom, era? vamos continuar no espaço, então, com a próxima notícia da Karen, então. Pois é. Então a gente tem mais 2 notícias de espaço. Eu sou parcial. Eu vou mudar a ordem, então, dessas notícias, porque essa daqui eu acho que é mais de espaço e menos geologia. Que foram 2 anãs marrons foram encontradas e elas se movem juntas e ela está super pertinho do sistema solar, a apenas 79 anos-luz de distância. E eles estão fazendo uma espécie de censo da vizinhança do sistema solar. E eles encontraram esse sistema e é bem interessante, porque para que as estrelas brilhem do jeito que a gente vê, assim, brilhando pra caramba no céu, elas precisam ter a fusão de hidrogênio, né? Igual tem no Sol, igual tem em outras estrelas que são muito brilhantes. Se ela é muito pequena, ela não consegue ter temperatura suficiente, ter todas as condições necessárias para fazer a fusão do hidrogênio. Então, essa estrela acaba resfriando e ficando mais escura e se torna uma anã marrom. Porque a palavra preto em astronomia tem um significado muito específico. Então, você quer dizer que uma coisa tem pouca luz, você chama de marrom, né? Não é dark, né? Porque dark é outra coisa. E aí, então, esse sistema, ele tem algumas propriedades parecidas com estrelas mais frias, tipo TRAPPIST-1, que tem 7 planetas com características parecidas com a da Terra, e também tem algumas propriedades parecidas com as propriedades observáveis em exoplanetas, como o 51Eris-b e o Beta Pictoris b. Isso é uma coisa Esse é o nome. Essa é a parte que eu achei mais fascinante dessa notícia, porque a anã marrom, ela é um meio do caminho, né? Entre um super Júpiter e uma estrela. Ela é considerada estrela, mas ela quase que é um planeta muito grande, né? Então ela tem as características dessas 2 coisas. É muito louco. E aí, então, tem essas 2 propriedades, né? Então, no extremo de
massa, de muita massa, ela tem propriedades como a TRAPPIST-1. No extremo de baixa massa, de pequena massa, é tipo um exoplaneta. Achei isso muito interessante. E uma das questões mais importantes que existem nessa ciência de massa subestelar é como que esses objetos se formam e se evoluem, né? E também esses sistemas que têm 2 corpos que se movem juntos também são uma subpopulação que é chave para investigar essas questões. Então, assim, essa foi uma descoberta muito interessante. Como é que ele fala do senso aqui? O objetivo desse projeto que encontrou esse sistema é completar o censo da vizinhança do sistema solar, incluindo o sistema solar, né, com objetos que são detectáveis primariamente nos comprimentos de onda de infravermelho médio e que não foram vistos em outras procuras, em outras... A gente não consegue enxergar anãs marrons com um telescópio de luz normal, né? Você precisa ser infravermelho para enxergar, ele é muito escuro. Ela não é brilhante. Não é por raio-x? Não é por raio-x? Aqui ele está falando infravermelho médio, mas isso não significa que o raio-x não possa enxergar também. Ela não é visível no visível, pelo visto. Certo. Era o que eu estava tentando lembrar aqui. Ela é invisível no visível? Mas daí é isso aí. E a outra notícia, que para mim, né, acabou sendo mais interessante, porque eu adoro essas coisas, é que o local que foi selecionado para ser o local de aterrissagem do próximo rover que vai para Marte é super interessante. É uma cratera que se chama G0 e que tem um delta que está vindo de um proto-rio, né? Então, existiu um rio na época em que existia água líquida em Marte e esse rio, então, levava sedimento para o lugar onde está essa cratera, que provavelmente devia ser uma espécie de lago. E esse sedimento, quando um rio despeja sedimento num lugar maior, ele forma esse delta. É um fan delta, que eles chamam, que é um delta em formato de leque. E nesse leque, então, nesse delta, eles perceberam, era um delta que já vinha sendo estudado de forma espectral, né? E que já se sabia que ele tinha, então, muito material argiloso e carbonático, que já é uma coisa que fazia com que esse fosse um dos candidatos para a aterrissagem do rover, porque o carbonato ele se forma, ele precipita em condições muito específicas. E normalmente aqui na Terra são condições que estão muito ligadas à vida. Então, tem muitas formas de vida bacteriana que estão relacionadas com a precipitação de carbonato. Inclusive, a gente tem um tipo de formação aqui na Terra, que é o estromatólito. Eu não sei se vocês já ouviram falar de estromatólitos. Com certeza. Eu não. Eu não sei o que A Sibila já é, gente. Tem no shopping, tá? No shopping Eldorado e no shopping Ibirapuera, o chão de alguns corredores. Eu lembro de uma vez que você fez uma... no Momentos Saga, você não fez um artigo sobre isso uma vez? Fiz isso, Tá lá no Shopping Eldorado e no Ibirapuera. E, inclusive, tem placa sinalizando. Aqui tem estromatólitos, explica rapidamente. Nossa, assim, o que é. Nos lugares que tem isso aqui em Belo Horizonte, ninguém nem tem ideia. Nem tchum, Nossa, pelo amor de Deus. É tão maneiro o estromatólito. É muito legal. Ele é uma formação colunar, que fica, então, a seção que corta ela seriam tipo bolas, e a seção vertical seria, então, como se fossem várias
vários arcos de círculo empilhados. E isso é formado através de secreção de bactéria. E elas vão formando aquela coluna, e é uma colônia de bactérias que forma aquilo. E é como se fossem a base de corais muito antigos. As bactérias, os micro-organismos mais antigos que a gente tem registro são da época em que se formavam os estromatólitos. E então, se tem carbonato num lugar que tinha água, lá em Marte, se houve algum micro-organismo, ali é um lugar que pode acontecer isso. Fantástico. E aí, o mais legal dessa notícia, então, é que eles descobriram que não só tem minerais argilosos num lugar que tem formação de carbonato, mas lá também tem sílica hidratada, que é uma forma de óxido de silício, tipo areia, basicamente. Só que essa é uma forma hidratada desse mineral, e esses minerais, eles são extremamente bons em manter e em preservar fósseis. Então, se houver alguma forma de vida pretérita em Marte, esse lugar é um lugar, assim, muito promissor para encontrar isso. Eu estou até sem fôlego aqui falando sobre isso, porque eu esqueço de respirar, porque eu achei muito empolgante. É muito legal mesmo. Mas teve um cara lá que falou, como é que fala? Um cientista que falou que achou uns... Vamos agora... Já sabe que tem vida em Marte, você não sabia? Vamos continuar em Marte agora com o suposto expert, né? Vai lá, com você, Luciana. Então, é aquele tipo de coisa que você fala assim, como é que você caiu nessa, né, amigo? Paroles. É o exemplo extremo de, se você tem um martelo, todo problema é um prego. Todo problema é um prego. Como é que fala? Ele é professor, né? Ele é professor, não, acho que ele é botânico, não. Botânico não, ele é... você esqueci o nome. É entomologista. Entomologista, então, ele é especializado em arbovirologia, e são vírus transmitidos por artrópodes, e o nome dele é William Romoser, ou qualquer coisa parecida com isso, que ele olhou uma foto, né, que o Mars Rover tirou lá em Marte, e ele viu um inseto. E ele falou que é aquela prova definitiva, que evidência de que existe vida em Marte, porque foi fotografado um inseto. Não, acho que ele viu um monte. É que aqui aparece um assim que até tá... Como é que fala? Tem um circulado em volta. Circulado em volta. Ó, aqui é o abdômen, aqui é o olho, aqui é o tórax, aqui é as perninhas dele e tal. E tipo, é um borrão. Basicamente, ele está fazendo o que eu fazia com uma escrivaninha que tinha no meu quarto. Tinha uma escrivaninha no meu quarto, que era feita de madeira. Antigamente, a gente conseguia objetos de madeira de verdade. E tinha um padrão na madeira. Que eu ficava vendo aquilo ali, eu ficava olhando para o padrão da madeira e via inúmeras histórias em quadrinho ali com super-heróis no padrão da madeira. Nossa, eu fazia isso com o teto lá de casa. Tinha um planeta Terra com a América do Sul. Eu ficava achando os desenhos no teto, nas coisas da tinta do teto do meu quarto. Mas aí, Luciano, o que aconteceu com o artigo científico desse cara? Então, ele foi retirado, obviamente, né? Porque, enfim... qualquer outros cientistas olharam e falaram, amigo, tipo, é uma rocha. E pode ser qualquer coisa, pode ser um pedaço de pão que está jogado lá, enfim, mas não tem escala, sabe? Não tem clareza. A foto lógico, a foto não foi feita, ninguém tirou uma foto de uma pedrinha, de um inseto, né? Foi feita uma foto, aquela foto de paisagem, né, que a gente vê, inclusive tem a sombra do rover. E o cara olhou e falou, não, é um inseto, eu tenho certeza, enfim. Cara, eu tenho medo desse inseto, porque você viu o tamanho
do rastro da roda do Então. rover do lado do inseto. É um inseto gigante, cara. Seria um Lembra da inseto, gente falando dos mosquitos gigantes no programa de Vênus? seria um inseto gigante perseguindo o Mars Rover, né? É. Então, tipo assim, corre, corre. Aí, tipo assim, a internet caiu matando nele, tirando sarro do cara. Óbvio, Os né? cientistas, os colegas dele, tentaram ser um pouco mais... Tipo assim, amigo, políticos, vem né? cá, chega aqui que nós vamos conversar, né? mas foi a Nina Lanza, que é uma cientista planetária do Centro Nacional, do Laboratório Nacional de Los Alamos, ela falou assim, olha, eu acho que é muito fácil a gente ver padrões em imagens, especialmente quando elas estão fora de contexto. Tipo assim, ao invés de chamar ele de idiota, ela tenta explicar, né? Tipo, não é assim que você faz ciência, me amigo. ajuda a te ajudar, né? Eu tô tentando, mas tá difícil, né? Muito bom. Enfim, isso não foi uma prova de vida em Marte, né? No final das contas, né? Eles chegaram à conclusão de que realmente não era prova de uma vida em Marte. Não tem insetos. Quer dizer, não tem não, né? A gente não sabe vamos se tem... esperar que Não a se sabe sílica ainda. Não né? seja uma lente suja. Mas eu não vou ficar nem um pouco surpreso se a gente descobrir que depois que esse cara vendeu no eBay uma torrada com a cara do Donald Trump. Então, mas aí vai naquele delta, se chegar lá e tiver inseto mesmo, cara. Aí ele é redimido. Aí ele vai dar um grito, Não, falar assim, eu falei, eu vi antes, vocês não quiseram me... a história redime ele. Puta que pariu. Mas realmente não parece tudo mesmo. Se tiver uma barata desse tamanho, não me convidem para ir para Marte. Bom, Luciana, vamos para a Terra, Nem então. eu tô fora. Eu tô foríssima, então. E aí uma outra notícia que mais terrena, né? Que eu esqueci, que eu... Particularmente porque açaí tem gosto de terra. Mas tem mesmo. E eu ganhei o Badunts. Por Eu quê? ganhei o Badunts. Paradum. Não tem não, gente. É só pôr muito leite condensado, credo. coisa de Guaraná. Como é que fala? Extrato de Guaraná. Extrato não é... Você põe outras Ou coisas para seja, disfarçar muda o sabor do É. negócio completamente para você não perceber que tem gosto de terra. É isso? Você bota terra, que suco de uva, corante roxo e leite condensado. Gente, e granola Aí. por cima. Leitinho, morango. banana e morango. Morango, Meu Deus. Para poder fazer com que o Holodeck perca todos os ouvintes do Pará. Não, porque no Pará eles não comem doce, eles comem salgado. Por isso que eu estou falando que vai perder, porque eu estou falando que é para Que vai pôr leite condensado. Aqui esse na é o leite. bagaça, Aqui é. entendi, agora entendi. Que é a história, né, tenho Paulo? um amigo paraense, ele fica, eu mando toda vez que eu como açaí, eu mando foto para ele fica indignado. Ai, aqui tem umas coisas que você fala, Jesus, pra que pôr isso no açaí? Não precisa. Mas enfim, o que a gente está falando de açaí, Luciana? Porque o açaí, os cientistas descobriram que o açaí, né? O açaí da Amazônia tem propriedades antimaláricas, antimalariais. Como é que fala isso? Eu não sei falar. Que combate a malária. Combate a malária, pronto. Você que estuda coisas. Puta, quem é a de farmacêutica saúde, aqui não sou é? eu, né? Afinal de contas. Deveria saber, mas enfim. Eles usaram os polifenóis, né? Uns extratos. É extrato, né? Isso. Extratos. Extrato. Por que eu falei? Que a gente usa muito óleo de açaí também, né? Óleo de açaí é famoso em cosmético e tal. É um óleo muito rico, hidratante, enfim, tem um monte de coisa, mas isso é o extrato, então é a parte hidrofílica do você, né? Do Mas açaí, é da polpa ou é da semente? Hidrofílica é a parte que gosta de água, viu? que gente? gosta de água, amiga de água, isso. Mas E- esse extrato é Da fruta. da polpa. Da polpa do açaí. E ele tem uma atividade que é contra o parasita da malária. O parasita da malária a malária é um parasita, não é uma bactéria ou coisa. E ele é muito difícil de tratar realmente. E hoje em dia a gente está tendo muito problema com drogas que estão sendo resistentes, que o parasita faz tanto tempo que a gente tem o combate ao plasmódio da malária, e malária ela é muito endêmica em regiões, né, no norte do Brasil, na África, enfim. E aí está havendo realmente uma procura de outras substâncias para lidar com a malária, porque as substâncias mais comuns, vamos dizer assim, estão sendo... O parasita
tá tendo resistência. Então, eles estão procurando coisas em tudo quanto é lugar, né? E um bom lugar para se procurar é na Amazônia. Antes que acabe, a gente consegue achar alguma coisa lá que coisa. E eles estão achando no extrato de açaí. Eles conseguiram fazer com que a malária reduzisse, né, o parasita, a quantidade de parasita no sangue dos ratos de 89%. Uma redução de 89% quando comparado a ratos não tratados, né? A ciência faz tudo para os ratos, né, cara? A vida Coitado dos ratos. A vida né? dos ratos está super bem. Já. É por isso que a nossa geralmente quando é de saúde, assim, né, a gente sempre tem uma homenagem assim no final do convite, assim, das coisas, aos ratinhos, às cobaias, enfim, porque Coitados. Isso prova que até o plasmódio da malária não gosta de açaí. Tá vendo? Nem ele gosta. Ele fala, tô foríssima. Exatamente. Bom, encerramos com uma boa notícia, então. Vamos ver. Então, comam açaí. Se entupam de açaí. Tá. Não, açaí é bom. Açaí faz bem para a saúde, assim, mas ele é bem calórico. Aí você põe leite condensado e guaraná e granola e mel e não sei o quê, fica mais calórico ainda, né? E explode, né? É. Explode, porque... Muito bem, então chegamos ao fim deste holodeck sobre a ciência que fizeram em 2019. Eu vou tentar, ao longo de todos os episódios, colocar 2, 3 notícias no final, assim, pra gente não precisar fazer um episódio só com notícias. Mas até que foi bem divertido. Eu gostei muito da nossa interação aqui, Luciana, Sibila e Karen. Você encontra show notes deste episódio em terceiraterra.com/holodeck/ciência. Lá vai ter os links para as nossas fontes de pesquisa, também os links para os livros, qualquer coisa que a gente tenha citado aqui, pela Amazon brasileira, a americana, na Saraiva e no Book Depository, que manda livros sem frete para qualquer lugar do mundo, inclusive aqui o Brasil. A Terceira Terra ganha comissão pelas vendas através destes links. Se vocês quiserem ler mais ficção científica, tem o blog da Capitã, momentumsaga.com. Olá, querido ouvinte. Aqui é o Marcelo, webmaster e produtor da Terceira Terra. Onde eu cresci, as pessoas costumavam dar um café para alguém que estivesse fazendo algo para elas. Se viu um encanador ou um pintor na sua casa, você passava um café para ele como um pequeno agrado para ele ter vindo na sua casa consertar alguma coisa. Se seu vizinho aparece querendo te dar um pouco de torta porque ele fez muita, você passa um café para ele como agradecimento à cortesia. E até quando as pessoas simplesmente visitam a sua casa, que você passa um café para a pessoa. E se a gente se encontra porque você vai me entregar alguma coisa, ou você me fez um favor e não é na minha casa, a gente se encontraria numa padaria e eu pagaria um café para você. Novamente, como um pequeno agrado por você ter saído do seu caminho e fazer alguma coisa para mim. Eu tenho mantido por 9 anos a Terceira Terra sem custo algum para meus co-apresentadores e podcasters da Terceira Terra ou para os ouvintes. E frequentemente dou manutenção, resolvo problema de código, atualizo banco de dados, edito podcast de madrugada, já que eu trabalho durante o dia e tenho uma casa para cuidar. Então, nada me deixaria mais feliz se você me pagasse um café para eu continuar acordado e energizado, cuidando da Terceira Terra para que todos esses podcasts maravilhosos que a gente tem aqui possam continuar fazendo podcasts regularmente para você. Quanto custa um café na padaria? R$1? Ou R$5 se for um café chique no Starbucks? Me pagar um café não vai fazer lá muita diferença para você, afinal, é só um café. Mas vai fazer uma enorme diferença para mim. Porque se eu tiver gente o suficiente me pagando um café, eu posso tirar mais tempo do meu trabalho regular para dedicar para a Terceira Terra. Então, se você achou isso uma boa ideia, me pagar um café, acesse o endereço paguemeuncafé.terceiraterra.com para você ver as maneiras que você pode usar para me pagar um café. Pode ser uma vez por ano, ou você pode decidir me pagar um café todo mês, o que seria ótimo, mas eu aceito qualquer quantidade de café que você quiser me pagar, e com prazer. paguemeuncafé.terceiraterra.com. Também te convidamos para assinar o newsletter da Terceira Terra. É um e-mail por mês só. Basta colocar seu e-mail na caixa que tem entre as show notes e a seção de comentários ou ir em terceiraterra.com/newsletter. E o Holodeck também está disponível no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify, ou onde você assina seus podcasts. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere nos avaliar com 5 estrelinhas e, quem sabe, até nos escrever algumas linhas de resenha. Isso ajuda o podcast a aparecer em buscas e sugestões. E aí podemos ser ouvidos por mais pessoas que curtem ficção científica como você.
Todo o conteúdo em áudio do Holodeck da Terceira Terra existe por licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença da versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright. Eu não preciso mais falar isso. A partir de agora... Não tem mais copyright. Não tem mais copyright. Eu fiz a nossa própria música do Holodeck. Muito bem. Computador, encerrar o programa.